Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Takuya. Capítulo 581. Você pode formar uma força-tarefa especial, mas eu não vou participar. Não podemos esquecer que Komogakuri também tem um Rinnegan. Não tem como Zetsu Negro mirar apenas em Iwagakuri e ignorar Komogakuri. Algo já devia ter sido posto em movimento. Não havia dúvida. A última coisa que o terceiro Raikage queria era que os problemas de Iwagakuri se repetissem em Komogakuri. Não importa o quanto Takuya e Kushina tenham humilhado a. Isso era apenas uma questão de orgulho. E o orgulho não significava nada comparado à segurança da vila. Independentemente de aguardar rancor ou não, ele teria que engolir isso. Até o próprio terceiro Raikage interviria pessoalmente se necessário. Então, que escolha tinha? A noite passou sem incidentes. Na manhã seguinte, os atendentes de Iwagakuri já estavam esperando do lado de fora. Com a aprovação de Takuya, eles trouxeram um café da manhã extravagante, garantindo que recebessem tratamento VIP. Depois de comer, Takuya levou Kushina e Pakura ao escritório do Tsuchikage, a mesma sala de reuniões de ontem. Depois de finalmente conseguir uma noite inteira de descanso, Onoki parecia significativamente melhor. Quando Takuya e seu grupo chegaram, Onoki até conseguiu dar um sorriso raro, acenando para eles em cumprimento. Ótimo! Mais uma vez, eles foram os últimos a aparecer. Olhando ao redor da sala, Takuya sentou-se ao lado de Yagura com Kushina e Pakura em pé atrás dele. Kushina não tinha interesse em reuniões. Se dependesse dela, estaria fazendo compras, comprando presentes ou souvenirs. Mas Takuya não se sentia confortável em deixá-la andar sozinha. As compras teriam que esperar até o fim da reunião. Quando todos chegaram, Onoki foi direto ao ponto. Sua secretária distribuiu documentos para todos, e Takuya folheou sua cópia. Hasa, tendo terminado de ler primeiro, falou. Tsuchikage, formar uma força-tarefa especial para lidar com Uchiha Madara parece bom na teoria, mas não será fácil. Deixando de lado a questão da seleção de membros, o verdadeiro desafio é a liderança e a coordenação. Reunir shinobi de várias vilas para lutar contra um inimigo que eles nem tinham visto ainda? Isso não era realista. Madara não se revelou oficialmente. Onoki teve essa ideia depois de muita deliberação. Ele queria que todas as 5 aldeias formassem uma força-tarefa conjunta. Cada vila contribuiria com um punhado de shinobi de elite para a equipe, encarregados especificamente de combater Madara. A ideia em si não era ruim. Reunir um esquadrão como esse não seria tão difícil. Cada aldeia só precisava contribuir com algumas pessoas. Mas a verdadeira questão, quem estaria no comando? Uma força-tarefa especial como essa precisava de uma liderança forte. Eles precisariam de alguém poderoso, capaz e, mais importante, alguém que não deixasse preconceitos pessoais interferirem. É verdade, admitiu Onoki. Mas acredito que podemos encontrar uma solução. Enquanto falava, ele se virou para olhar para Takuya. Nenhum dos Kage pôde se juntar pessoalmente à força-tarefa. Eles teriam que selecionar indivíduos capazes de suas respectivas aldeias. Mas quando shinobi de diferentes vilas eram reunidos, quem eles seguiriam? Era inevitável que surgissem conflitos sobre liderança. Onoki estava começando a pensar nisso quando uma resposta clara surgiu. Takuya. Claro, ele tinha seus próprios motivos pessoais. Mas ele era forte. Quem ousaria desafiá-lo? Mesmo entre os shinobi mais fortes das 5 vilas, ninguém conseguia enfrentá-lo. Até mesmo alguém com um talento extraordinário não conseguia fazer nada na frente dele. Não havia candidato melhor. Hasa hesitou por um momento, seguindo o olhar de Onoki. As palavras que ele estava prestes a dizer ficaram presas em sua garganta. Os membros da equipe ainda não estavam definidos, mas se Takuya fosse o líder, Hasa não tinha objeções. Não que ele ousaria expressar alguma coisa, mesmo que o fizesse. Yagura simplesmente deu de ombros, sem demonstrar resistência. Konoha sabia mais sobre Madara do que qualquer outra vila. E Takuya era forte o suficiente para que ninguém ousasse discutir. Até mesmo A, que geralmente brigava com Takuya em todas as oportunidades, concordou com a cabeça. Pela primeira vez, não houve brigas internas durante uma reunião de 5 aldeias. Pode ter sido a primeira vez na história. Mas Takuya não aceitou nada disso. Espere aí, o que exatamente você está tentando fazer aqui? Pode formar sua força-tarefa, eu não me importo. Mas por que você está me arrastando para isso? Não vai acontecer. De jeito nenhum. Que tipo de piada foi essa? Por que ele perderia seu tempo correndo pelo mundo atrás de Madara? Claro, ele teria autoridade, mas ele se importava com isso? De jeito nenhum. Outras pessoas matariam por esse tipo de posição. Takuya empurrou-o para longe como se fosse lixo, rejeitando-o imediatamente. A sala inteira ficou em silêncio. Outras pessoas implorariam por essa oportunidade. E lá estava ele recusando. Abriu a boca como se fosse falar, mas hesitou e engoliu as palavras. Se fosse ele, aceitaria num piscar de olhos. A expressão de Hasa se contraiu. Ele não conseguia entender por que Takuya recusaria. Yagura, por outro lado, entendeu. Ele sabia exatamente por que Takuya não tinha interesse. Mas dizer isso em voz alta seria um tapa na cara. Onoki pigarreou, trazendo a atenção de todos de volta para a discussão. Takuya, esta força-tarefa é crucial. Ela precisa ser liderada por alguém com força e liderança, ou então haverá conflitos internos constantes. E como Konoha tem mais informações sobre Madara, você é o líder mais adequado. Duvido que alguém aqui discorde. Não. Takuya recusou novamente. Konoha compartilhará todas as informações relevantes. Não esconderemos nada. E apoiamos a formação desta força-tarefa. Mas eu liderando? Não vai acontecer. Posso recomendar alguém, mas não vou participar. Há muitos candidatos qualificados. Não precisa ser eu. Em vez de discutir liderança, vamos nos concentrar primeiro nos membros da equipe. Quais shinobi de cada vila participarão? Só para deixar claro, os fracos não devem ser considerados.
Este não é lugar para peso morto. Talvez seja melhor colocar isso aqui logo. Takuya não estava preocupado com Konoha. Eles tinham muitos candidatos qualificados. Iwagakure e Komogakure estavam em uma posição semelhante. Eles tinham shinobi fortes de sobra. O verdadeiro problema era Kirigakure e Sunagakure. Ambas as aldeias perderam muitas elites. Encontrar candidatos adequados seria uma dor de cabeça para Hasa e Agura. E como Onoki foi quem teve a ideia, era justo que ele fosse primeiro. Todos se viraram para olhar para Onoki. Onoki já havia previsto isso e respondeu sem hesitar. Iwagakure contribuirá com 3 Jonin de elite para a força-tarefa. Kitsushi irá liderá-los. Capítulo 582. Tentando me armar? Sem chance. Kitsushi não era apenas filho de Onoki. Ele também ocupava uma posição importante em Iwagakure. Mais importante ainda, sua força e habilidades eram de primeira linha. Com Kitsushi liderando a equipe, juntamente com 2 Jounin de elite, isso certamente conferia à missão o respeito que merecia. Iwagakure havia feito sua escolha. Agora era a vez dos outros. Hasa e Agura franziram a testa imersos em pensamentos. Suas aldeias haviam sofrido pesadas perdas durante a guerra, dificultando a escolha de candidatos adequados. Do outro lado, a dupla da Vila da Nuvem, a Idodai, discutiam discretamente suas opções. Quanto a Konoha, eles tinham muitos candidatos para escolher. Eu pessoalmente liderarei 2 Jounin de elite e me juntarei ao esquadrão, declarou após uma breve discussão. Droga, ele realmente vai se juntar? Mas por outro lado fazia sentido. Se Onoki podia enviar Kitsushi para o esquadrão, não havia razão para que a não pudesse se juntar também. Espere um segundo. Esse velho está tentando me enganar. Takuya de repente percebeu o que estava acontecendo e se virou para encarar o Onoki. Aquela raposa velha. Ele está ficando viciado em armar armadilhas, hein? Tentando me empurrar para um buraco de novo? Primeiro Kitsushi, agora A. Com esses 2 poderosos na disputa, a equipe precisava de alguém forte o suficiente para mantê-los sob controle. Sem uma figura poderosa liderando, nem Kitsushi nem A estariam dispostos a seguir ordens. Sem mencionar que o relacionamento entre Kitsushi e A já era tenso, afinal, a rivalidade entre Iwagakure e Komogakure existia há séculos. Sem alguém para mediar suas disputas, quem quer que se tornasse o capitão do time estaria segurando uma batata quente, não uma brasa. Hasa e Agura murmuraram. Droga, Onoki, seu velho astuto. Com Kitsushi presente, a nuvem oculta não teve escolha a não ser enviar-a também. E com os 2 a bordo, um líder com autoridade e força suficientes era necessário. Onoki estava claramente armando uma armadilha para Takuya. A névoa enviará 3 Jounin de elite para se juntar ao esquadrão. Mas além disso, não temos outros pedidos, disse Agura. Em outras palavras, enviaremos nosso pessoal, mas não estamos brigando pela liderança. Boa sorte com isso. A areia também enviará 3, acrescentou Hasa rapidamente. Se nem mesmo a névoa iria pressionar pela liderança, Hasa também não faria nenhum movimento ousado. Afinal, a areia e a névoa eram praticamente irmãos cansados da guerra naquele momento. Agora todos os olhos se voltaram para Konoha. Takuya estremeceu levemente. Kushina permaneceu ereta e imóvel sem pensar muito. Enquanto isso, Pakura analisava a situação, mas quanto mais pensava, mais estranhas as coisas pareciam. No fim, ela só conseguia olhar para Takuya, afinal, ele representava Tsunade e Konoha naquela questão. Será que ele se juntaria à equipe? Pakura não tinha certeza. Pelo que sabia sobre ele, ele geralmente evitava situações problemáticas como essa. Konoha também enviará 3 shinobi qualificados, disse Takuya sem hesitar. Força e capacidade não serão um problema. Não vamos recrutar pessoas não qualificadas. Isso surpreendeu Pakura. Ele concordou com tanta firmeza. Será que ele estava mesmo pensando em se juntar a nós? Se ele fizesse isso, ela definitivamente teria que ir com ele. Mas quem mais seria escolhido? Assim que Pakura começou a ponderar as opções, Takuya continuou. Dito isso, eu não vou me juntar ao esquadrão. No entanto, tenho um candidato para líder, Jiraiya, do Sannin. Como um dos 3 lendários de Konoha, ele tem a força e a experiência necessárias para liderar esta equipe, certo? Me armou uma cilada? Você está sonhando. Não tem como eu, Yagami Takuya, cair nessa armadilha. Por que eu pularia no buraco se já existe um candidato perfeito na vila? Por que correr pelo mundo se não preciso? Jiraiya mais 2 Jounin de elite, acordo fechado. Konoha podia não ter os Jounin mais elitistas, mas tinha muitos de sobra. Encontrar 2 bons não foi nada difícil. Acerrou o punho em frustração. O verdadeiro motivo pelo qual ele estava tão ansioso para se juntar ao time não era apenas Kitsushi, era o próprio Takuya. No entanto, com um único movimento, Takuya desviou de toda a confusão e empurrou Jiraiya para os holofotes. Jiraiya era um do Sannin, uma figura muito respeitada cuja força e status o tornavam perfeito para capitão. Nem mesmo a Kitsushi tinham motivos reais para se opor. Sem objeções? Takuya bateu palmas, sorrindo. Ótimo, então está combinado. Ao saírem do escritório do Tsuchikage, Pakura não pôde deixar de dizer. Pensei que você se juntaria ao esquadrão e assumiria o papel de capitão. Você me superestimou, respondeu Takuya, balançando a cabeça. Por que eu aceitaria um trabalho tão chato? Konoha só precisa fornecer informações e enviar um líder forte o suficiente. Por que eu deveria me jogar num buraco? Além de evitar problemas, havia outro motivo para Takuya ter indicado Jiraiya. Aquele idiota estava ficando inquieto de novo, falando sobre encontrar alguma bobagem chamada Criança da Profecia ou algo assim. Takuya tinha descoberto. Jiraiya não podia ficar parado por muito tempo. Caso contrário, ele começaria a ficar obcecado com as bobagens do seu salvador destinado. Então por que não dar a ele um emprego que o mantivesse ocupado demais para pensar nisso? Tsunade definitivamente não rejeitaria a sugestão de Takuya, o que significava que Jiraiya estava garantido para o trabalho, a menos que ele ousasse desafiar ordens.
Conhecendo Jiraiya, ele certamente reclamaria, mas desobedecer descaradamente? Isso era improvável, a menos que ele quisesse levar uma surra. Como o candidato de Konoha era o líder da equipe e tinha mais informações, o esquadrão ficaria baseado em Konoha. Ai e Kitsushi já haviam partido para a vila. Os demais partiriam assim que recebessem suas designações. Lembrando da expressão frustrada de A quando ele saiu, Takuya quase quis cair na gargalhada. Exatamente. Por que Takuya se envolveria em uma confusão dessas? Ficar na vila é muito melhor, Kushina interrompeu, concordando. Pakura, esses dois são incorrigíveis. Um é mestre em preguiçar, e o outro não se preocupa em pensar bem nas coisas. Nani? Jiraiya praticamente pulou da cadeira. Tsunade, você está falando sério? Ele gritou. Você está me dizendo que eu tenho que me juntar a esse esquadrão de operações especiais? Ser o capitão e liderar pessoalmente uma equipe para investigar a conexão de Madara Uchiha com a captura de Orochimaru? Depois de sua última missão na névoa, Jiraiya estava descansando por um tempo. Mas agora sua carteira estava ficando vazia e sua pesquisa o havia deixado um pouco esgotado. Ele já estava planejando sair da vila novamente para caçar a criança da profecia e reunir mais inspiração literária. Antes que ele pudesse partir, porém, ele recebeu novas ordens. E agora ele estava completamente perplexo. Capítulo 583, o terceiro Raikage os convida pessoalmente para Komogakure. Você ouviu direito. Tsunade sabia exatamente que tipo de pessoa Jiraiya era. De braços cruzados, ela lhe deu um aviso severo e sério. Esta foi uma decisão tomada por meio de negociações entre as 5 grandes vilas Shinobi. Cada vila enviará 3 Shinobi poderosos, e entre eles, um deve ser escolhido para liderar o esquadrão. Todos queriam que Takuya assumisse o cargo, mas ele tem outras missões importantes para cumprir. É por isso que ele recomendou você. Ele se esforçou muito para convencer as outras aldeias. Essa oportunidade não veio fácil. Espero que você não decepcione ninguém. Oportunidade o caramba. Jiraiya não tinha nenhum interesse em liderar esse esquadrão. Ele queria sair e se divertir. Maldito seja Yagami Takuya. Você se recusou a entrar neste buraco, então simplesmente me jogou no fogo? Jiraiya agarrou o peito em agonia exagerada. Posso recusar? Tsunade levantou uma sobrancelha. Os shinobi das outras vilas já estão indo para Konoha. Assim que o esquadrão estiver reunido, sua primeira missão começará. Acha que pode simplesmente desistir agora? Além de você, quem mais consegue manter Kitsushi e a sob controle? Você quer que esse esquadrão mergulhe no caos? Jiraiya praguejou internamente. Não havia saída, havia? Porque os problemas sempre pareciam encontrá-lo. Tudo bem, entendi. Após várias tentativas frustradas de escapar, Jiraiya afundou na cadeira, olhando sem vida para o teto do escritório do Hokage. Tsunade deu um sorriso irônico. Ela sabia que era exatamente assim que aconteceria. Esse idiota ainda estava tentando fugir e fazer o que bem entendesse. O plano do Takuya estava certeiro. Ela lançou um olhar de soslaio para Jiraiya, que parecia que o mundo tinha acabado para ele, então prontamente o ignorou e voltou ao seu trabalho. Tsunade não tinha objeções à formação do esquadrão de operações especiais. Na verdade, ela o apoiava totalmente. Se as 5 aldeias não fossem mobilizar todas as suas forças contra Madara Uchiha, pelo menos um esquadrão especializado poderia investigar e reunir informações. No mínimo foi um passo à frente. Fazer alguma coisa sempre foi melhor do que não fazer nada. Rastrear os movimentos de Madara e coletar informações colocaria alguma pressão sobre ele, mesmo que só um pouco. Se não tem mais nada a dizer, vá se preparar. Não envergonhe Konoha. Kitsushi e A não são exatamente pessoas pacientes. Se você não conseguir mantê-los na linha, está ferrado. Olhando para o ainda perturbado Jiraiya, a testa de Tsunade se contraiu de irritação. Ele estava fazendo isso de novo. A intenção de matar. Sentindo perigo, Jiraiya levantou-se da cadeira, coçando a cabeça apressadamente e dando uma risada estranha. Tsunade, vou voltar agora e me preparar. Quer dizer, como veterana, não posso me dar ao luxo de fazer papel de boba na frente da geração mais jovem, certo? Percebendo o aviso em seu olhar, Jiraiya imediatamente acrescentou. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Liderarei este esquadrão com propriedade, rastrearei Madara Uchiha e reunirei o máximo de informações úteis possível. Ele estava realmente com medo de que Tsunade pudesse bater nele. Um soco dela poderia ser fatal. Contanto que você saiba o que é bom para você. Agora suma daqui e pare de reclamar. Eu não confiaria essa missão a mais ninguém. Tsunade bufou. Pois é, não se trata de confiança. Você só queria me jogar essa bagunça. Jiraiya guardou esses pensamentos para si, forçando um sorriso fraco enquanto saía rapidamente do escritório do Hokage. Mas no momento em que ele saiu, sua expressão mudou. Seu comportamento despreocupado habitual desapareceu, substituído por um olhar sério. Levantando a mão direita, ele esfregou o queixo, puxando a barba por fazer que começava a crescer ali. Isso pode ficar complicado. Espero que nada dê errado. Investigar Madara Uchiha não foi uma tarefa fácil. Enfrentar alguém assim não era algo para ser encarado levianamente. Dito isto, Jiraiya executaria sua missão corretamente. Quanto a Kitsushi e A, Jiraiya não estava preocupado com eles. Como Tsunade havia dito, se não conseguisse lidar com eles, era melhor se retirar e encontrar uma pedra para bater a cabeça. Não importava o quão teimosos fossem, eles não ousariam desafiá-lo. No mínimo, eles teriam que mostrar algum respeito. E diferente de outros capitães em potencial, Jiraiya tinha a antiguidade e habilidade para comandá-los adequadamente. Se outra pessoa estivesse no comando, não havia garantia de que Kitsushi e A seguiriam as ordens. 2 dias se passaram num piscar de olhos. Takuya, Kushina e Pakura passaram o tempo se divertindo em Iwagakure. Kushina era praticamente um cavalo selvagem fora de controle. Era impossível pará-la.
Onoki não havia designado ninguém para espioná-los. Contanto que não entrassem em áreas restritas, estavam livres para vagar pela vila. Para onde devemos ir hoje? Mastigando um lanche local de Wagakuri, Kushina já estava pensando em coisas novas para explorar, mas Takuya apenas riu e balançou a cabeça. Não temos mais tempo para isso. É hora de ir para Komogakuri. Kushina congelou, parecendo devastada. Tão cedo? Takuya, você não disse que só iríamos depois que o terceiro Raikage nos convidasse pessoalmente? Ainda temos tempo para nos divertir antes que isso aconteça. Takuya suspirou, esfregando a testa. É tarde demais para isso. Ele já está aqui. Pakura conteve uma risada enquanto o rosto de Kushina imediatamente ficou rígido. Espera, isso significa que ele ouviu o que eu acabei de dizer? Uma onda de vergonha a atingiu como um maremoto. O terceiro Raikage, que já havia chegado à residência deles, não fez nenhum esforço para esconder sua presença. Com um salto poderoso ele pousou na sacada, sua expressão calorosa e acolhedora. Há muitos lugares divertidos para visitar em Komogakuri. Sejam todos muito bem-vindos. Se não se importarem, sintam-se à vontade para explorar e aproveitar ao máximo. Eu quero desaparecer. O rosto de Kushina ficou vermelho brilhante e ela imediatamente mergulhou nos braços de Takuya para se esconder. Dando-lhe um tapinha reconfortante nas costas, Takuya olhou para o terceiro Raikage e comentou. Achei que você demoraria um pouco mais para chegar aqui. A segurança da vila vem em primeiro lugar, respondeu o terceiro Raikage com um sorriso. É um pouco temperamental. Permita-me pedir desculpas em nome dele. Ainda envergonhada demais para mostrar o rosto, Kushina se enterrou mais fundo no peito de Takuya e murmurou. Tudo bem, eu perdoo. O terceiro Raikage já foi tão impetuoso quanto A. Com o passar dos anos, ele amadureceu, mas seus dias de juventude definitivamente se refletiram na personalidade de A. Ao ver que Kushina estava disposta a deixar isso passar, o sorriso do Raikage se alargou. Como um gesto de boa vontade, já enviei o esquadrão de operações especiais para Konoha. Vocês três estariam dispostos a visitar Komogakuri por alguns dias? Ele lhes deu muita coragem, apresentou suas desculpas e até mesmo foi pessoalmente convidá-los. Nesse ponto, recusar seria rude. Depois de reunir seus pertences e se despedir de Onoki, os três partiram com o terceiro Raikage em direção a Komogakuri. Finalmente eles se foram. Observando Takuya e seu grupo partirem, Onoki soltou um profundo suspiro de alívio. Ele estava preocupado que Takuya usaria seu tempo em Wagakuri para coletar informações. Felizmente esse não foi o caso. Takuya realmente passou seu tempo passeando com Kushina e Pakura, sem nenhum sinal de espionagem. Ainda assim, não importava quão pacífica a visita tivesse sido, forasteiros eram sempre forasteiros. Tê-los por perto trouxe sua cota de inconvenientes. Agora as coisas finalmente podem começar. Enquanto Onoki relaxava, outra figura oculta fez o mesmo, Zetsu Negro. Ele estava com muito medo de fazer qualquer movimento enquanto Takuya estava em Iwagakuri. Mas agora que Takuya se foi, Onoki sem dúvida retomaria sua pesquisa sobre o Rinnegan. E essa era exatamente a oportunidade que o Zetsu Negro estava esperando. Capítulo 584. Quer lutar comigo? Derrote Kushina primeiro. Quanto a Komogakuri, Zetsu Negro não tinha intenção de se preocupar com seus assuntos. No momento, sua atenção estava totalmente focada em Iwagakuri. Devido ao caos causado pelo Zetsu Branco, a pesquisa sobre o Rinnegan foi temporariamente interrompida. Mas uma vez que as coisas se acalmassem, a pesquisa sem dúvida seria retomada. Onoki não era do tipo que desistia tão facilmente. Assim como o terceiro Raikage, ele não estava disposto a desistir de sua busca pelo poder do Rinnegan. E era exatamente isso que Zetsu Negro queria. Depois de confirmar que o Rinnegan não estava em Iwagakuri, ele ordenou que Zetsu Branco continuasse a busca no país da Terra enquanto mantinha uma vigilância rigorosa sobre a vila. Ele tinha certeza de que quando as coisas se acalmassem, Onoki enviaria alguém para recuperar o Rinnegan de seu local escondido. Tudo que Zetsu Negro precisava fazer era monitorar qualquer um que saísse de Iwagakuri e seguir as pistas. Onoki permaneceu alheio ao fato de que estava dando ao Zetsu Negro a oportunidade perfeita para se aproximar do Rinnegan. Mas esse era um problema de Iwagakuri, não de Takuya. Naquele momento, Takuya, junto com Pakura e Kushina, estava viajando para Komogakuri ao lado do terceiro Raikage. Surpreendentemente, o Raikage veio sozinho, sem guardas ou escoltas. Raikage Osan, você não leva guarda-costas quando viaja? O terceiro Raikage manteve um comportamento caloroso e acessível, até mesmo conversando casualmente com Kushina. Lentamente, mas com segurança, seu constrangimento inicial desapareceu, e ela se sentiu mais confortável perto dele. E assim ela começou a chamá-lo de Raikage Osan. O carisma do terceiro Raikage era inegável. Sua personalidade forte, porém amigável, aliada aos seus esforços deliberados para demonstrar boa vontade, permitiam que Kushina relaxasse completamente perto dele. Pelo que ela sabia, os líderes das 5 grandes vilas Shinobi, e até mesmo de vilas menores, sempre viajavam com uma equipe de guarda-costas. Mas o terceiro Raikage chegou em Iwagakuri sozinho, o que parecia estranho. Ao ouvir sua pergunta, o terceiro Raikage riu baixinho. É mais rápido quando viajo sozinho. Não posso perder muito tempo fora da vila. É claro, eu acredito muito nisso. Por que todos esses velhos gostam tanto de blefar? Percebendo que Kushina concordava, a testa de Takuya se contraiu. Ele decidiu corrigi-la. Não acredite nas bobagens desse velho. Ele é conhecido em todo o mundo Shinobi como o escudo e a lança mais fortes. Viajar sozinho é, na verdade, mais conveniente para ele. Se trouxesse guarda-costas, eles provavelmente o atrasariam, e se uma luta começasse, eles seriam apenas peso morto. Sério? Os olhos vermelhos brilhantes de Kushina se arregalaram em choque. Ela tinha ouvido histórias sobre o terceiro Raikage, mas esta era a primeira vez que o via pessoalmente.
No entanto, ele não passava nem de longe o ar de alguém poderoso. Em vez disso, ele se sentia apenas como um vizinho amigável. Era difícil imaginar alguém assim sendo um dos shinobi mais fortes do mundo. Mas o que realmente a convenceu foi o fato de Takuya ter reconhecido sua força. Takuya era uma pessoa orgulhosa. Embora fosse preguiçoso, ele raramente elogiava os outros, principalmente quando se tratava de força. O fato de ele reconhecer o terceiro Raikage como forte significava muito. Sim, ele é muito forte. O Raikage é provavelmente o shinobi mais forte do mundo, pelo menos, superficialmente acrescentou Pakura sério. O mais forte do mundo? Mais forte que você? Kushina imediatamente se virou para Takuya. Para ela, o shinobi mais forte deveria ser ele, e não qualquer outro. Não é de surpreender que ela tenha ignorado completamente a frase-chave nas palavras de Pakura, superficialmente. O terceiro Raikage ficou satisfeito em ouvir a avaliação deles. Ele sabia que Takuya raramente reconhecia a força dos outros. Nem mesmo seu antigo rival Onoki havia recebido tantos elogios. Mais forte? Não exatamente, disse o Raikage humildemente. Entretanto, seus olhos brilhavam com intenção de batalha enquanto ele olhava para Takuya. Se eu tivesse a chance, adoraria lutar com você. Infelizmente não tive uma boa oportunidade. Derrote Kushina primeiro e depois conversaremos. Takuya deu um sorriso irônico. Elogiar um pouco era uma coisa, mas quando se tratava de força real, ele não iria simplesmente desistir. Afinal, ele representava Konoha. Takuya reconheceu plenamente a força do terceiro Raikage. Mas e se o Raikage achasse que poderia desafiá-lo assim? Isso não vai acontecer. Ele teria que passar por Kushina primeiro. O quê? Isso é uma piada? O terceiro Raikage estudou Takuya por um momento antes de chegar a uma conclusão. Takuya não estava dizendo isso apenas para ser arrogante. Ele realmente acreditava no que dizia. O que significava que a força de Kushina provavelmente havia sido subestimada. Espera, eu sou realmente tão forte? Kushina ficou atordoada. Foi a primeira vez que ela ouviu tal avaliação sobre si mesma. Ela não tinha ideia de quão poderosa ela realmente era. Takuya, no entanto, estava apenas declarando os fatos. Sua vantagem está na 9 caudas, embora lhe falte experiência em combate real. Mas com a 9 caudas te apoiando, essa fraqueza está coberta. Se o Raikage lutasse contra você, ele se desgastaria antes de vencer. O terceiro Raikage ficou famoso por sua batalha contra o 8 caudas. Ele lutou contra a fera até que ela parasse. Esse feito por si só foi suficiente para torná-lo um dos shinobi mais fortes da história. Mas no final, o 8 caudas não era tão forte quanto o 9 caudas. E com uma Jinchuriki perfeita como Kushina, o resultado de tal luta já era previsível. A defesa do Raikage era muito alta, o que significava que a única maneira de derrotá-lo era por atrito. E Takuya não tinha dúvidas de que Kushina e a Kyuubi poderiam sobreviver a ele. Claro, a Bijudama poderia causar danos sérios, mas atingir o Raikage com ela era outra história. Deixando de lado o escudo mais forte e a lança mais forte, o terceiro Raikage tinha outra característica aterrorizante, sua velocidade bruta. Era uma habilidade que muitas pessoas ignoravam. Assim como as pessoas focaram demais no Sharingan de Takuya e se esqueceram de suas outras habilidades. Hahaha, parece um desafio divertido. O terceiro Raikage não ficou ofendido. Pelo contrário, ele estava animado. A ideia de lutar contra Kushina o intrigava. Ele queria testar o quão forte ela realmente era. Aos seus olhos, a reputação não era conquistada por meio de palavras, mas sim por meio de batalhas. Uau! Enquanto viajavam pela Terra do Relâmpago, Kushina não conseguia parar de exclamar de admiração. A paisagem única da região, particularmente as montanhas imponentes e as frequentes tempestades de raios, era diferente de tudo que ela já tinha visto em Konoha. Até Pakura ficou visivelmente impressionado. Ela já tinha estado na Terra do Relâmpago antes, mas apenas para missões. Ela nunca havia parado para apreciar a paisagem. Takuya, no entanto, permaneceu completamente imperturbável, como se já tivesse visto tudo isso antes. Percebendo isso, o terceiro Raikage levantou uma sobrancelha. Você já esteve aqui antes, Takuya? Algumas vezes Takuya admitiu casualmente. Em algumas missões, para evitar problemas desnecessários, sempre me mantive discreto. Até entrei escondido em Komogakuri uma vez. Que diabos? O sorriso do terceiro Raikage congelou. Isso não era algo que ele queria ouvir. Um shinobi de outra vila se infiltrou em Komogakuri, e eles nem perceberam. Isso significava que provavelmente ainda havia espiões de Konoha escondidos em sua vila. Claramente, uma vez que as ameaças atuais foram tratadas, era hora de uma investigação completa. Ele precisava eliminar qualquer infiltrado. A última coisa que ele queria era que Komogakuri se tornasse uma peneira cheia de buracos. Capítulo 585. Revisitando Kirigakuri, os tempos mudaram. O terceiro Raikage não perguntou por que Takuya havia se infiltrado na Terra do Relâmpago, invadido Komogakuri ou qual missão ele havia realizado lá. Algumas coisas eram melhores se não fossem ditas. Se ele descobrisse que Takuya e Orochimaru se infiltraram em Komogakuri, e que Orochimaru até mesmo causou o caos no 8 caudas, ele provavelmente pularia 3 metros no ar de raiva. A viagem de Iwagakuri a Komogakuri levou 3 dias, e isso aconteceu somente porque o terceiro Raikage diminuiu a velocidade intencionalmente. Takuya e seu grupo eram convidados, não subordinados, não havia razão para apressá-los como uma marcha forçada. Eles seguiram seu caminho com calma, parando aqui e ali. É claro que Takuya retribuiu a cortesia não prolongando a viagem desnecessariamente. 3 dias depois, eles chegaram em Komogakuri.
Este lugar é realmente animado. Komogakuri não era menos próspera que Konoha, em grande parte devido ao grande número de caravanas comerciais que passavam por lá. Alguns de seus distritos comerciais eram ainda mais movimentados que os de Konoha. No momento em que chegaram ao distrito comercial, Kushina parou no meio do caminho, seus instintos de compras aguçados. Embora o terceiro Raikage quisesse lidar com as ameaças urgentes da vila imediatamente, ele sabia que precisava acomodar seus convidados primeiro, especialmente Kushina. Para mantê-la feliz, ele acenou generosamente com a mão e declarou que todas as despesas dela e de Pakura em Komogakuri seriam cobertas pela vila. Mesmo sabendo muito bem que Kushina não estava passando por dificuldades financeiras. Mas ainda assim, compras grátis. Kushina ficou muito feliz. Com alguém pagando a conta, ela arrastou Pakura alegremente pelo distrito comercial, gastando sem se importar. Pakura, não vendo razão para deixar passar uma oportunidade gratuita, aceitou. Takuya, no entanto, não queria participar disso. Em vez disso, ele encontrou um restaurante especializado em carne grelhada e se acomodou para aproveitar a culinária local. Enquanto isso, de volta a Konoha, o esquadrão de operações especiais estava totalmente reunido. Com Jiraiya como líder, ninguém ousou desafiar sua autoridade, nem mesmo Kitsushi ou A. Com o esquadrão pronto, sua primeira missão começou oficialmente. Munidos de um mapa, a equipe de elite partiu de Konoha e foi em direção a um dos antigos esconderijos de Madara Uchiha. Seu primeiro destino foi o cemitério da montanha. Lá, eles podem enfrentar perigos imprevistos. Ninguém sabia se Madara havia deixado alguma armadilha para trás. Ninguém sabia se o esconderijo já havia sido abandonado. De volta a Komogakuri, Takuya estava em modo de relaxamento total, deliciando-se com a culinária local e deixando Kushina cuidar de tarefas como caçar zetsu brancos. Pakura a acompanhou. Acontece que não havia muitos zetsu brancos escondidos em Komogakuri. Talvez o zetsu negro tivesse previsto a possibilidade de serem descobertos e ordenado que se retirassem com antecedência. O número capturado foi apenas uma fração daqueles encontrados em Iwagakuri. Ironicamente, isso agradou o terceiro Raikage. Menos infiltrado significava que as defesas de sua vila estavam fortes. Ao contrário de Iwagakuri, que havia sido virada de cabeça para baixo. Com os negócios resolvidos, era a hora de começar a verdadeira diversão. Takuya havia prometido levar Kushina para passear, e ele não estava dizendo isso só para se exibir. Com o mundo shinobi ainda relativamente pacífico, ele queria deixá-la se divertir o máximo possível. Quando as coisas se transformassem em caos, não haveria mais chances. Depois de aproveitar o tempo em Komogakuri, o trio deixou a Terra do Relâmpago e viajou por vários países pequenos antes de finalmente chegar à Terra da Água. Takuya havia prometido a Yagura que visitaria Kirigakuri. E Takuya não era de voltar atrás em sua palavra, mesmo que Yagura tivesse um talento especial para tomar decisões idiotas. Comparado à Terra do Relâmpago, a Terra da Água tinha muito menos atrações. Além disso, o clima sempre nebuloso rapidamente diminuiu o entusiasmo de Kushina. Prefiro vagar pelo deserto da Terra do Vento do que ficar neste lugar sombrio, ela murmurou, fazendo beicinho. Pakura, que estava em silêncio na maior parte do tempo, concordou. A névoa constante fazia com que Kirigakuri estivesse sempre úmida. Para quem não estava acostumado, a umidade podia ser insuportável. Suas roupas nunca pareciam secar completamente, e tudo parecia sempre encharcado. Somado aos efeitos persistentes da guerra e uma economia em dificuldades, Kirigakuri era muito pobre, no mesmo nível de Sunagakuri. Pelo menos Sunagakuri, apesar de estar em um deserto árido, tinha dias em que o céu estava limpo. Mas Kirigakuri, a névoa nunca parecia se dissipar. O fato de Pakura admitir abertamente que preferia vagar pelo deserto diz muito sobre o quão desagradável era o ambiente de Kirigakuri. O que tornava as coisas ainda mais desconfortáveis era a maneira como eles estavam sendo observados. Com suas bandanas de Konoha, eles poderiam muito bem ser considerados peças raras de museu. Onde quer que fossem, as pessoas paravam para olhá-los boquiabertas. E para piorar as coisas, o povo de Kirigakuri tinha, digamos, características faciais bastante únicas. Só isso foi o suficiente para matar qualquer desejo que Kushina tivesse de fazer turismo. Takuya tossiu intencionalmente. Que diabos você está dizendo? Yagura está bem aqui. Pakura não estava tecnicamente errada, mas precisava se lembrar. Ela não era mais uma shinobi de Sunagakuri. Ela estava representando Konoha agora. Sunagakuri e Kirigakuri tinham um histórico de hostilidade devido a conflitos passados. Era melhor não colocar mais lenha na fogueira. Peço desculpas por decepcioná-lo, disse Yagura categoricamente. De pé no escritório do Mizukage, com as mãos cruzadas atrás das costas, ele olhou para Kirigakuri, envolta em sua névoa sempre presente, e suspirou. É assim que nossa aldeia é. Ilhas dispersas, terras agrícolas limitadas, recursos escassos. Anos de isolamento deixaram a aldeia e o país economicamente atrasados. Mesmo através da névoa espessa, era visível o estado de degradação de algumas áreas. Por que esses prédios não foram demolidos e reconstruídos? Perguntou Kushina curiosamente, apontando para as estruturas dilapidadas. Certamente Kirigakuri não era tão pobre a ponto de não ter condições de consertar sua própria vila. Era uma pergunta simples. Mas a expressão de Yagura tornou-se divertida quando ele olhou para Takuya. Takuya revirou os olhos. Ah, ótimo. Percebendo a mudança na atmosfera, Kushina de repente se lembrou de algo. Por causa da guerra, Takuya e Minato se infiltraram em Kirigakuri e causaram uma destruição massiva. Dizia-se que eles causaram tanto caos que até o escritório do Mizukage foi explodido. Grandes partes de Kirigakuri ficaram em ruínas. E agora, olhando para os edifícios que ainda não tinham sido reconstruídos, era dolorosamente óbvio. A destruição foi obra de Takuya.
Sem querer, Kushina acabou trazendo à tona sua confusão. Yagura ainda estava olhando para ele. Takuya estalou a língua, irritado. O quê? Você está com ciúmes porque eu sou mais bonito que você? Ele bufou, cruzando os braços. Naquela época era matar ou morrer. Para enfraquecer as forças de Kirigakuri, nos infiltramos e realizamos missões de sabotagem. Se os papéis fossem invertidos, não finja que você não teria feito o mesmo. É assim que a guerra funciona. Não fazia sentido desenterrar o passado agora. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 586. Yagura perde a paciência, a aniquilação do clã Kaguya. Naquela época, as pessoas lutavam até a morte. Quem se importava com quanta destruição era causada? Além disso, era exatamente isso que Konoha queria. Quanto mais destruição, melhor. O objetivo era prejudicar severamente as operações militares de Kirigakuri. Infelizmente para Kirigakuri, eles acabaram com o Mizukage que havia sido manipulado por um velho bastardo sem senso de honra. Foi pura má sorte. Apesar de sofrer danos severos, Kirigakuri ainda lutou contra Konoha por um longo tempo. Se fosse qualquer outra vila, eles teriam sido forçados a negociar um cessar-fogo há muito tempo. Mas Kirigakuri se recusou a recuar. Você só pode culpar o seu terceiro Mizukage. O homem se deixou dominar por um velho conspirador decrépito e quase levou a vila à ruína, disse Takuya sem rodeios. Yagura, ele não tinha nada a dizer sobre isso. Se ele continuasse remoendo o passado, ele só faria papel de bobo. A propósito, ouvi dizer que alguns clãs na sua aldeia não estão se comportando, acrescentou Takuya. Onde você conseguiu essa informação? O rosto normalmente infantil de Yagura escureceu. Desde que a guerra começou, o chamado clã dos loucos, o clã Kaguya, que era ainda mais louco que os Uchiha, só tinha causado problemas. Eles constantemente provocavam outros clãs, fazendo com que reclamações intermináveis se acumulassem na mesa de Yagura. Ele realmente não conseguia entender o que lhes dava confiança para agir de forma tão imprudente. Pela lógica, eles deveriam ter se acalmado depois da guerra. Afinal, seus guerreiros mais fortes foram exterminados quando Takuya liderou os Uchiha na batalha contra eles. Mesmo assim, eles se recusaram a parar de causar problemas. Yagura estava completamente farto. Se não fosse pelas potenciais consequências políticas, ele já teria lidado com elas há muito tempo. E não foi apenas o clã Kaguya. Até mesmo alguns membros do clã Ozuki começaram a questionar a autoridade de Yagura. Assim como Konoha, Kirigakuri foi o lar de muitos clãs ninjas poderosos. Mas, diferente da estrutura política mais estável de Konoha, os clãs de Kirigakuri eram completamente rebeldes. Em vez de tramar a portas fechadas como os Uchiha, esses clãs desafiaram abertamente o Mizukage. Ironicamente, a própria existência de tantos clãs ninja no País da Água pode ser rastreada até o período dos estados combatentes, quando os Uchiha e os Senju expulsaram várias facções do País do Fogo. Muitos desses clãs deslocados acabaram na empobrecida Terra da Água. O mais notório entre eles? O clã Kaguya. Antigamente um clã prestigioso na Terra do Fogo, os Kaguya sempre foram encrenqueiros. Um dia, eles provocariam os Uchiha. No dia seguinte, eles iriam brigar com os Senju. E com os Hyuga como parentes distantes, eles se tornaram ainda mais arrogantes. Durante o conflito entre Madara Uchiha e Hashirama Senju, o clã Kaguya tentou invadir o território dos Uchiha. Essa foi a gota d'água. Os Uchiha e os Senju, deixando a guerra de lado por um breve momento, uniram forças para expulsar o clã Kaguya da Terra do Fogo. Se os Hyuga não tivessem permanecido neutros, eles provavelmente teriam sido exilados também. No final, o clã Kaguya nunca conseguiu retornar para casa. Embora mantivessem laços com os Hyuga, sua influência diminuiu ao longo dos anos. Até mesmo os Hyuga começaram a se distanciar, recusando-se a serem arrastados para a loucura do clã Kaguya. Vamos lá, já é de conhecimento público. Acha que preciso coletar informações para algo tão óbvio? Takuya riu baixinho. Yagura rangeu os dentes em frustração. Aqueles lunáticos estavam pedindo a morte. Um olhar para a expressão de Yagura disse a Takuya tudo o que ele precisava saber. O clã Kaguya estava condenado. Quanto ao clã Ozuki, se eles se comportassem, poderiam ser poupados. Mas se continuassem causando problemas, teriam o mesmo destino. Yagura agora estava firmemente no controle como quarto Mizukage. Nenhum clã conseguiu derrubá-lo. A destruição iminente do clã Kaguya foi culpa inteiramente deles. E os Ozuki? Eles estavam seguindo o mesmo caminho tolo dos Uchiha de Konoha. Então, quem eles poderiam culpar quando foram eliminados? O Uchiha foi encurralado. Mas os Ozuki? Eles entraram no fogo voluntariamente. Certo, chega disso. A bagunça interna de Kirigakuri é problema seu. Só estamos aqui para ajudar. Começaremos a investigação amanhã. Kushina cuidará disso. Não ficaremos aqui por muito tempo. Nem Kushina nem Pakura gostavam do ambiente de Kirigakuri. E Takuya também não era fã. O clima rigoroso era uma coisa. Mas uma chamada grande vila ninja que não conseguia nem produzir comida decente? Não havia nada aqui que valesse a pena ficar. O que havia para fazer além de pescar e ficar parado na névoa? Quando a investigação foi concluída, os resultados foram inesperados. Kirigakuri não tinha um único espião Zetsu branco. Yagura finalmente conseguiu respirar aliviado. No dia seguinte, Takuya, Kushina e Pakura se despediram de Yagura e deixaram a Terra da Água. Eles já haviam viajado pelas terras da Terra, do Relâmpago e da Água. Mas ainda havia muitas pequenas nações fascinantes para visitar. Takuya planejou levar Kushina para um passeio turístico por lá. Pakura poderia simplesmente ir junto e aproveitar o passeio. Assim que o trio saiu, a expressão de Yagura escureceu. Mobilizem a Ambu e os ninjas caçadores. Cerquem o clã Kaguya.
Já que eles querem tanto morrer, eu vou realizar o desejo deles. Embora fosse baixo e tivesse um rosto infantil, Yagura tinha uma reputação assustadora. Antes de se tornar Mizukage, ele era conhecido como o executor mais implacável de Kirigakuri. Inúmeros shinobi morreram em suas mãos. Agora, sua paciência havia acabado. O clã Kaguya teve muitas oportunidades. Eles desperdiçaram cada uma delas. Se eles quisessem o caos, ele o daria a eles, eliminando-os. Sim, Kirigakuri perderia um pouco de força. Mas uma vila estaria melhor sem um câncer incontrolável se alastrando dentro dela. Era melhor cortar a podridão agora do que deixá-la se espalhar. Quanto ao clã Ozuki, eles seriam deixados em paz por enquanto. Mas se eles continuassem causando problemas, então Yagura lidaria com eles em seguida. Quando o navio deixou as fronteiras da Terra da Água, o clima mudou drasticamente. A névoa se dissipou e o céu ficou claro e ensolarado. O oceano se estendia infinitamente em todas as direções. Parado na borda do navio, Takuya pegou sua velha vara de pescar, preparando-se para passar o tempo pescando em alto mar. Kushina, aproveitando a falta que sentia da luz do sol, sorriu enquanto se encostava na grade com Pakura, deixando a brisa do mar passar por eles. Eles estavam esperando Takuya pegar alguma coisa, porque tudo que ele pescasse se tornaria sua próxima refeição. Pescar, eviscerar, grelhar na hora, polvilhar com alguns temperos e pimenta em pó. O sabor era incomparável. Kushina comeu alegremente, saboreando cada mordida. Kirigakuri está prestes a ver muito derramamento de sangue, murmurou Pakura, olhando para a vila distante. Bem feito para eles, respondeu Takuya com indiferença. Um bando de lunáticos que provocou isso. Yagura deu a eles muitas chances, e eles desperdiçaram todas. Yagura não era um governante benevolente. Ele era um açougueiro. E agora, o clã Kaguya estava à sua mercê. Não havia como eles saírem vivos. Capítulo 587. Zetsu Negro finalmente rouba um Rinnegan. Onoki explode de raiva. Comparado à linha do tempo original, a aniquilação do clã Kaguya ocorreu muito antes. Takuya nem tinha certeza se Kimimaro já havia nascido. Mas curiosidade à parte, ele não tinha interesse naqueles lunáticos. Com as raras ervas medicinais que suprimiam a doença da linhagem herdada desaparecendo gradualmente, o clã Kaguya estava condenado de qualquer maneira, mesmo que Yagura não tivesse ordenado seu extermínio. A doença que assolava sua linhagem já havia selado seu destino. E apesar disso, seu clã havia desperdiçado tolamente os recursos restantes. Em vez de cultivar e preservar as plantas medicinais que os mantinham vivos, eles as consumiram descuidadamente, sem pensar duas vezes. Agora, sem meios de criar novos, eles só podiam assistir impotentes enquanto seus parentes sofriam mortes agonizantes. Lembrando-se da frustração estampada no rosto de Yagura, Takuya caiu na gargalhada. O clã Kaguya realmente deixou Yagura furioso. Não é de se admirar que ele finalmente tenha surtado e os eliminado. Mas e o clã Ozuki? Será que eles vão continuar testando a paciência dele? Yagura não é do tipo que tolera insubordinação. Se ele matar todos eles, a força geral de Kirigakuri será afetada. O clã Ozuki tem vários shinobi poderosos, comentou Pakura. E um bom número de gênios também, ela acrescentou. E daí? Você acha que eles se comparam aos Uchiha? Takuya zombou. Na linha do tempo original, os Uchiha foram exterminados da noite para o dia, simplesmente assim. E Danzou era ainda mais cruel que Yagura. Era uma verdade simples. Se você forçar demais, acabará morrendo. Não apenas você. Todo seu clã seria arrastado junto com você. Longe de Kirigakuri, em uma instalação secreta de pesquisa escondida a centenas de quilômetros de Vagakuri, o Zetsu Negro, controlando o corpo de Uchiha óbito, se infiltrou silenciosamente no laboratório subterrâneo usando Kamui. Finalmente te encontrei. Sua voz não transmitia emoção, mas uma profunda satisfação podia ser sentida. Anos de planejamento e espera finalmente valeram a pena. Apesar dos esforços de Vagakuri para esconder a presença do Rinnegan, bloqueando seus sinais de chakra e escondendo-o sob camadas de segurança, o Zetsu Negro o encontrou no final. Não importava quão bem protegida a instalação fosse, isso não poderia impedi-lo de entrar. A intangibilidade de Kamui tornava as medidas de segurança sem sentido. E mesmo sem Kamui, o próprio Zetsu Negro era um mestre da infiltração. Onoki jamais poderia imaginar que, apesar de todas as suas precauções, escolher um local remoto e manter o local em segredo, o Rinnegan ainda seria roubado bem debaixo do seu nariz. A única maneira de mantê-lo fora do alcance do Zetsu Negro era armazená-lo em uma dimensão completamente isolada, como o Monte Myoku ou a Caverna Ryushi. Qualquer coisa menos que isso, seria apenas uma questão de tempo até que ele a encontrasse. Afinal, era isso que o Zetsu Negro fazia de melhor. Há algo errado com os selos. Tem certeza? Não percebi nenhuma interferência. Talvez você esteja imaginando? Enquanto os shinobi de Vagakuri em patrulha debatiam entre si, Zetsu Negro já havia entrado no laboratório. Lá dentro, vários pesquisadores de jaleco branco estavam ocupados analisando seu prêmio. Um recipiente de vidro estava sobre a mesa, preservando o Rinnegan dentro. Zetsu Negro sorriu. Meu, quem está aí? Um dos pesquisadores de repente percebeu a intrusão. Chique. Antes que ele pudesse reagir, um espinho preto azeviche perfurou seu coração. No mesmo momento, um vórtice espacial distorceu a realidade, sugando o recipiente de vidro para o vazio. O Rinnegan havia sumido. Os alarmes soaram. A instalação inteira foi lançada no caos. Seu bem mais precioso tinha acabado de ser roubado diante de seus olhos. Quando os reforços chegaram, o Zetsu Negro já havia desaparecido há muito tempo. Desgraçado! O rugido furioso de Onoki ecoou por Vagakuri. Num acesso de raiva, ele quebrou sua mesa em pedaços. Eles se protegeram contra todas as ameaças possíveis, mas mesmo assim o Rinnegan foi roubado.
Como? O local de armazenamento dos Rinnegan era remoto, altamente seguro e conhecido apenas por alguns poucos selecionados. Estava sob vigilância constante, protegido por shinobi de elite. E mesmo assim ela foi tirada. Um Sharingan único? A raiva de Onoki transbordou. Xingando o clã Uchiha, ele bateu o punho contra a parede. Maldito Uchiha! Você não consegue criar algo menos quebrado? Aquele olho amaldiçoado era poderoso demais. Uma habilidade de distorção espacial que permitia ao seu portador roubar o Rinnegan e escapar sem deixar rastros. Isso foi extremamente frustrante. As mãos de Onoki tremiam de fúria. Como eles deveriam lidar com um inimigo como esse? Madara Uchiha também tinha essas habilidades? Não é de se admirar que ele fosse temido. Depois de extravasar sua raiva, Onoki respirou fundo e se forçou a se acalmar. Mandei notícias para as outras vilas imediatamente. Avisem-nos sobre Madara Uchiha, ele se infiltrou no nosso laboratório e roubou o Rinnegan. Ele cerrou os dentes. Quem fez isso tinha um Mangekyou Sharingan único. Sua aparência era diferente da de Madara, mas não podemos ter certeza se era realmente ele. Por toda a lógica, Madara já deveria ser um homem velho. No entanto, de acordo com os relatórios do laboratório, o intruso parecia jovem. Teria Madara de alguma forma recuperado sua juventude? O pensamento passou pela mente de Onoki por uma fração de segundo, antes que ele o descartasse como um absurdo. Não havia a mínima possibilidade de algo tão ridículo acontecer. Não importa se foi o próprio Madara ou um cúmplice, isso foi, sem dúvida, obra dele. Entre em contato com Konoha. Peça para eles investigarem se algum Uchiha desapareceu. Onoki cerrou os punhos. Maldito seja, Madara Uchiha! Todos os seus esforços, todas as suas pesquisas foram em vão. Seus gritos furiosos ecoaram pelo escritório do Tsuchikage. O aviso foi enviado às outras grandes vilas shinobi em alta velocidade. Em menos de um dia, os pássaros mensageiros chegaram aos seus destinos. A notícia se espalhou como fogo. O Rinnegan de Iwagakure foi roubado. O ladrão era um Uchiha com um Mangekyou Sharingan único. Onoki até incluiu um esboço feito à mão do padrão para Konoha comparar com as habilidades conhecidas dos Uchiha. Dentro do escritório do Hokage de Konoha, a expressão de Tsunade ficou sombria enquanto ela lia o relatório. Lesma, preciso que você entre em contato com Takuya imediatamente. Diga a ele para interromper as férias e retornar para Konoha imediatamente. Takuya estava aproveitando a missão para levar Kushina para um passeio turístico. Tsunade não se importou. Kushina ficou confinada na vila por muito tempo. Deixá-la esticar as pernas era aceitável, desde que não houvesse grandes ameaças. Mas agora havia uma grande ameaça. E ela precisava de Takuya de volta imediatamente. Enquanto seu mensageiro repassava a ordem, Tsunade se virou para seu assistente. Mande chamar Fugaku Uchiha. Imediatamente. Momentos depois, Uchiha Fugaku entrou no escritório. Hokage-sama ele cumprimentou, curvando-se respeitosamente. Capítulo 588. A reencarnação do mundo impuro. Tsunade acenou com a mão e perguntou com uma expressão séria. Líder do clã Fugaku, lembro-me de Takuya mencionar que o Mangekyou Sharingan de cada Uchiha tem um padrão único, correto? Sim. Uchiha Fugaku não esperava tal pergunta, mas após um breve momento de surpresa, ele assentiu e respondeu honestamente. O Sharingan reflete o coração. A forma e as habilidades do Mangekyou Sharingan variam dependendo das emoções e circunstâncias em que é despertado. Cheguei até a pedir a confirmação do Sr. Takuya sobre isso. Como líder do clã Uchiha, era frustrante para ele que alguém de fora do clã Takuya soubesse mais sobre o Sharingan do que ele. Pelo menos, diferentemente do clã Hyuga, os Uchiha não tinham tantos costumes ultrapassados. E ao contrário de Yashi Hyuga, Fugaku estava disposto a engolir seu orgulho e buscar respostas quando necessário. Nesse caso, você reconhece esses olhos? Tsunade não perdeu tempo e lhe entregou um esboço detalhado do Mangekyou Sharingan roubado, desenhado pela Anbu com base em relatórios de inteligência. Fugaku examinou a ilustração cuidadosamente e então balançou a cabeça, confuso. Hokage-sama, odeio admitir, mas até agora, sou o único membro do clã Uchiha que despertou o Mangekyou Sharingan. Não reconheço o dono destes olhos. Um padrão de gancho no sentido horário. A quem poderia pertencer? Fugaku estava igualmente curioso. A falta de conhecimento dele deixou Tsunade um tanto decepcionada, mas ela havia se preparado para esse resultado. Ela não esperava muito dele. Enquanto Konoha ainda estava no processo de coletar informações, as outras vilas já estavam em estado de pânico, especialmente Komogakure. Quando o terceiro Raikage recebeu a notícia, ele quase pulou da cadeira. Existiam 2 Rinnegans, um já havia sido roubado de Iwagakure. Isso significava que o próximo alvo era, sem dúvida, Komogakure. Enquanto 5 Kages lutavam freneticamente, Takuya e seu grupo tinham acabado de chegar à Terra dos Artesãos. Depois de viajar pela Terra da Água, pareceu um desperdício não visitar este lugar. Takuya também estava interessado em ver se havia armas de alta qualidade disponíveis. Os artesãos deste país neutro eram notoriamente reservados sobre suas melhores criações. A menos que alguém os visitasse pessoalmente e demonstrasse sinceridade suficiente, eles não revelariam seus melhores trabalhos. Enquanto caminhavam pelo porto, recém pisando em terra firme, Takuya-sama, uma criatura pequena e macia saltou de repente em sua direção. Instintivamente, Takuya pegou uma peça de roupa aleatória de um vendedor ambulante próximo e a jogou fora, embrulhando a massa que havia caído e jogando-a fora. Aquilo parecia uma lesma agora mesmo. Takuya-sama, eu vim sob as ordens da Lady Tsunade. A pequena lesma saiu do embrulho, parecendo visivelmente angustiada, como se tivesse medo de que Takuya a jogasse novamente.
Apesar de ser o líder de uma das 3 grandes terras de invocação, o sábio Lesma nunca entendeu por que Takuya a evitava como uma praga. Por alguma razão, ele parecia mais disposto a lidar com as cobras da caverna Ryushi do que com as lesmas da floresta Shikotsu. Kushina e Pakura trocaram olhares estranhos. Takuya flexionou os dedos, ainda sentindo a rigidez persistente de sua reação instintiva. Vá direto ao ponto. Não pule em mim. Eu realmente não gosto de criaturas macias e viscosas grudadas no meu corpo. Ele tinha medo de lesmas? Não exatamente. Ele apenas achou a textura desagradável. Foi por isso que ele sempre manteve distância deles. Tsunade tentou inúmeras vezes fazê-lo assinar um contrato de invocação, mas ele não tinha interesse na floresta Shikotsu ou em seu líder. Ko. A lesma, parecendo lamentável, pulou no ombro de Kushina. Ela não teve problema com isso. Agora pousada nela, a lesma entregou sua mensagem. O Rinnegan de Wagakuri foi roubado. O ladrão tinha um Mangekyou Sharingan único. Lady Tsunade ordenou que você retorne à vila imediatamente. Parece que nossa viagem acabou, comentou Takuya, sentindo-se um pouco arrependido. Ele havia se acostumado com as viagens deles. Mas a perda do Rinnegan foi séria. Até Tsunade estava sem dúvida sentindo a pressão. Os outros Kage, especialmente o terceiro Raikage, provavelmente estavam correndo em pânico. Ah bem, vamos voltar. Haveria bastante tempo para lazer depois que toda essa situação entre Madara e Zetsu Negro fosse resolvida. Com isso, Takuya, Kushina e Pakura partiram imediatamente, viajando em alta velocidade de volta para Konoha. Enquanto isso, nas profundezas da Terra da Grama, em uma área remota e desolada, Zetsu Negro, controlando o Uchiha Obito, capturou um Jounin de alto escalão de Kusagakuri como sacrifício. Usando a reencarnação do mundo impuro, ele se preparou para trazer Madara Uchiha de volta. Estrondo. O chão tremeu violentamente. Um caixão de madeira emergiu lentamente da terra. Bang! A tampa foi aberta à força por dentro. Um par de mãos rachadas e envelhecidas agarrou as laterais do caixão quando uma figura saiu. Zetsu Negro, você ainda não recuperou o Rinnegan? Madara olhou para suas próprias mãos, percebendo que havia sido revivido pelo Edo Tensei. Este não era o renascimento que ele queria. O que ele desejava era a verdadeira ressurreição. Senhor Madara, recuperei um Rinnegan de Wagakuri. No entanto, as aldeias estarão em alerta máximo agora. O olho restante estará fortemente protegido e adquiri-lo será muito mais difícil. Precisamos da sua força para protegê-lo e capturar as bestas com cauda. O poder bruto de Madara era inegável, mas Zetsu Negro ainda era cauteloso. Assim, ele usou o Edo Tensei para trazer Madara de volta. Nessa forma, Madara tinha chakra ilimitado e não podia ser morto, o que o tornava quase imparável. E sem Rinnegan e a estátua Gedo, eles não poderiam prosseguir com os passos finais de seu plano. Onk! Madara flexionou os dedos, sentindo sua nova, mas incompleta, forma. Seu plano é sensato. A união das 5 grandes nações pode ser um pequeno inconveniente. Mas, uma risada profunda e arrepiante escapou de sua garganta. Se eles lutassem mais, a batalha seria ainda mais prazerosa. Uma verdadeira guerra. Então vamos começar com Komogakuri. Não, Lord Madara, interrompeu Zetsu Negro. Precisamos recuperar a estátua de Gedo primeiro. Um grupo de ratos irritantes já encontrou seu local de descanso no cemitério da montanha. Os lábios de Madara se curvaram em um sorriso irônico. Tudo bem. Seja rápido. Não importava se eles encontravam ou não. De qualquer forma, eles não tinham meios de controlá-lo. Ainda assim, protegê-lo com antecedência tornaria as coisas mais fáceis quando chegasse a hora de capturar as bestas com cauda. Um momento depois, ele suspirou. Que pena. O mundo não tem mais Hashirama. Naquele mesmo momento, Jiraiya e sua força-tarefa especial finalmente desenterraram um dos antigos esconderijos de Madara, escondido nas profundezas do cemitério da montanha. Que diabos é isso? Dentro do cavernoso covil subterrâneo, eles se viram olhando para uma figura enorme e grotesca, aparentemente presa no lugar. Deve ser a estátua de Gedo, a entidade da qual Orochimaru falou, murmurou Jiraiya. Seu instinto lhe dizia que o que quer que fosse, estava profundamente conectado ao plano de Madara. Parado diante dele, Jiraiya se sentiu tão insignificante quanto um inseto. Mesmo sentada, a estátua era enorme. Se fosse para ficar de pé, quão grande seria? Mais importante, o que eles deveriam fazer com isso? Capítulo 589. Estes Mangekyou Sharingan pertencem ao Uchiha Obito. O que deve ser feito com essa coisa? Jiraiya esfregou o queixo barbeado, pensando em como lidar com a estátua demoníaca do caminho exterior. De repente, a enorme estátua se contraiu 2 vezes antes de desaparecer diante dos olhos de todos. O que acabou de acontecer? Um pensamento passou pela mente de A. Ele estava vendo coisas? A pele já escura de Kitsushi ficou ainda mais escura. Jiraiya instintivamente esfregou os olhos e olhou para a base agora vazia, bagunçando seu cabelo já bagunçado em frustração. Talvez tenhamos um problema, a estátua demoníaca do caminho exterior simplesmente desapareceu. Parece que alguém a invocou. Todos se viraram para olhar para Jiraiya. Ele estava perdido. Espere, deixe-me contatar a vila primeiro. Em caso de dúvida, informe primeiro e haja depois. Vasculhe a área e veja se consegue encontrar alguma informação ou pista útil. Mordendo o dedo, Jiraiya invocou um pequeno sapo do Monte Mimoku, instruindo-o a encontrar Minato e relatar a situação para Tsunade. Eles precisavam decidir os próximos passos. A estátua demoníaca foi invocada? Tendo despertado o Rinnegan, Takuya também pôde senti-lo. Mas ele não tinha interesse em invocar a estátua sozinho. Se ele realmente fizesse isso, Uchiha Madara e Zetsu Negro perderiam a cabeça. E o caos que se seguiria?
Takuya não estava disposto a correr esse risco. Ele não tinha intenção de se tornar a vanguarda contra Madara, nem queria acabar como uma mera peça de xadrez no grande plano do sábio dos 6 caminhos. Os irmãos poderiam limpar a própria bagunça. O trio viajou rapidamente, chegando a Konoha ao anoitecer. Senhor Okage, o Senhor Takuya retornou. O escritório do Okage estava lotado. Até o terceiro Okage aposentado estava presente, junto com Koharu Tatani e o restante dos anciões. Não era apenas o conselho dos anciões. Qualquer pessoa com autoridade suficiente para estar por dentro do assunto estava lá. Minato, que estava retransmitindo o relatório, também estava presente. Leve-o ao escritório do Okage imediatamente. Tsunade estava quebrando a cabeça pensando na situação. O retorno de Takuya foi um golpe de sorte. Ela não era a única com dificuldades. Todos sentados no escritório do Okage já estavam entorpecidos há muito tempo. Até mesmo alguém tão experiente quanto Minato parecia inseguro sobre como proceder. Inconscientemente, Takuya se tornou o pilar em que todos confiavam. Enquanto ele estava lá, Tsunade, Minato e os outros se sentiam seguros. Nem mesmo o terceiro Okage Koharu, que sempre foram céticos em relação a Takuya, puderam negar sua influência. Eles não gostavam dele, mas não podiam ignorar o que ele havia trazido para Konoha. Lord Takuya, o Okage o convocou ao escritório imediatamente. Assim que entrou em Konoha, um Anbu apareceu. Após se separar de Kushina e Pakura, Takuya foi direto para o escritório do Okage. Uau, parece animado aqui. O escritório, que já não era muito espaçoso, estava lotado de pessoas. Todos que tinham alguma autoridade estavam presentes. Até mesmo os mais velhos que não tinham poder real, mas possuíam títulos honorários, estavam presentes. Jovem Takuya, estávamos esperando por você, disse Akimichi Torifu com uma risada. Você não mudou nada, só ficou mais gordinha. Takuya sorriu. Seu pirralho. Isso é poder, força, entendeu? Torifu bufou fingindo raiva. Naquele momento ele parecia uma almôndega gigante, espremida em uma cadeira que parecia pequena demais para seu tamanho. Sentado ao seu lado estava Nara Shikashige, cuja estrutura esguia e rija criava um contraste cômico. Um era musculoso e magro, o outro era, bem, redondo o suficiente para caber em vários dele. Claro, as artes secretas do trio Inushika CH, respondeu Takuya suavemente. Mas vamos direto ao ponto. Qual é a situação? Vamos para a sala de conferências, decidiu Tsunade. O escritório era apertado demais para uma discussão séria. Assim que todos estavam sentados na sala de reuniões, Tsunade não perdeu tempo. Vocês todos estão cientes da situação com Iwagakuri. Mas deixe-me resumir. O Rinnegan foi roubado. Quem fez isso se infiltrou em Iwagakuri sem ser detectado. A comoção anterior? Isso foi só um prelúdio. O perpetrador possui um Mangekyou Sharingan muito único. Nesse ponto, Tsunade gesticulou para Nara Shikaku distribuir os documentos preparados. Muitas pessoas deram uma olhada nos relatórios antes de olhar instintivamente para Uchiha Fugaku. As expressões deles diziam tudo. Seu clã Uchiha realmente sabe como agitar as coisas. Felizmente ninguém suspeitou que os Uchiha estivessem orquestrando essa confusão. Eles simplesmente não tinham capacidade. O Mangekyou Sharingan triangular com padrão horário era sem dúvida de Uchiha Obito. Entre os Mangekyou Sharingan que apareceram na linha do tempo original, apenas alguns eram verdadeiramente distintos. O Kamui de Obito foi um dos mais reconhecíveis. Qualquer pessoa familiarizada com a série pode se lembrar daqueles olhos. Takuya não foi exceção. Antes que alguém pudesse perguntar, Fugaku tomou a iniciativa de esclarecer. Essa pessoa não tem laços significativos com o nosso clã Uchiha. É Uchiha Obito. Takuya o interrompeu. Na verdade, isso não tinha nada a ver com o clã Uchiha, porque eles simplesmente não eram capazes de algo assim. Mas a pessoa em questão, ele já foi membro do clã Uchiha, ainda que contra a vontade. O que? Uchiha Obito? A sala ficou cheia de suspiros. Aqueles que não conheciam o nome ficaram completamente confusos. Quem era Obito? Fugaku olhou para Takuya em estado de choque. Obito? Mas ele é apenas uma criança. Deixando o relatório de lado, Takuya falou sem pressa. Orochimaru conseguiu escapar do controle de Uchiha Madara graças a Obito. Ele alegou ter sido manipulado para dissecar um Zetsu branco que havia se transformado em Nohara Rin. Então Obito apareceu e o atacou com a liberação de madeira. Gravemente ferido, Orochimaru conseguiu se libertar e fugir. Por que Uchiha Madara faria tanto esforço só para controlar Orochimaru? Questionou o terceiro Hokage. Ele conhecia a história complexa entre Kakashi, Rin e Obito. Era complicada. Obito era uma criança de coração puro, profundamente apaixonado por Rin. Takuya encontrou o olhar do terceiro Hokage e explicou. Porque o Sharingan reflete o coração. Traumas emocionais extremos podem desencadear sua evolução. O objetivo de Madara era forçar Obito a despertar o Mangekyou Sharingan. Só então Obito poderia suportar o peso e o consumo do Rinnegan. Nos próximos dias, Komogakure enfrentará problemas. Se Madara quiser recuperar o Rinnegan restante, ele inevitavelmente os atacará em seguida. Capítulo 590. O terceiro Hokage e o Conselho dos Anciões são avisados publicamente. Você consegue fazer isso? Todos em Konoha sabiam que o Sharingan era uma coisa perigosa, tanto que Senju Tobirama sempre foi cauteloso com os Uchiha. O terceiro Hokage e sua geração usaram isso como uma desculpa para manter os Uchiha sob controle de várias maneiras. Só agora eles estavam percebendo quão aterrorizante o Sharingan realmente era. Dentro da sala de conferências, muitas pessoas começaram a olhar para o Uchiha Fugaku com uma expressão estranha. Seu rosto escureceu. Um bando de tolos ignorantes. Takuya zombou e falou para defender o Uchiha. Os Uchiha podem despertar seu Sharingan ou evoluí-lo por meio de fortes estímulos emocionais, mas isso não é absoluto. Não é como se toda vez que vissem um cadáver, despertassem repentinamente o Mangekyou Sharingan. Se fosse esse o caso, os Uchiha já teriam usuários do Mangekyou Sharingan em todos os lugares.
Você acha que ainda estaria sentado aqui confortavelmente? Se os Uchiha fossem realmente capazes de produzir usuários de Mangekyou em massa, não precisariam da facção Falcão para causar problemas. O velho patriarca do clã Uchiha já teria agido. O pai de Uchiha Fugaku nunca foi alguém que ficasse parado. Mas no fim foi inútil. Por mais poderosos que os Uchiha fossem, eles simplesmente não conseguiam enfrentar Konoha inteira. Dizendo isso, Takuya lançou um olhar significativo para o terceiro Hokage, Koharu Tatani e os outros. Percebendo que seus próprios pensamentos haviam se desviado do assunto, o terceiro Hokage tossiu para disfarçar, fingindo que nada havia acontecido. Koharu e Omura Mitokado também abaixaram a cabeça como se nunca tivessem olhado para Fugaku com olhos críticos. Suficiente. Tsunade bateu na mesa em frustração. Apesar de tudo, os Uchiha ainda fazem parte de Konoha. Eles são nossos camaradas. Não quero mais ver essa discriminação. Todos vocês, não se esqueçam das contribuições que os Uchiha fizeram para esta vila. Vocês não podem condenar um clã inteiro só por causa de um homem Uchiha Madara. Entre todos os clãs de Konoha, aquele que mais contribuiu e se sacrificou foi, sem dúvida, o clã Senju, e logo atrás deles estava Uchiha. Infelizmente, o segundo Hokage era Senju Tobirama, e a deserção de Madara causou uma grande confusão, o que levou à supressão sistemática dos Uchiha. Deixando Madara de lado, em termos do que os Uchiha fizeram pela vila, nenhum outro clã poderia se comparar, exceto o Senju, e até Tsunade estava falando de forma branda. Takuya balançou a cabeça, batendo os dedos na mesa enquanto emitia um aviso às pessoas na sala. Só para deixar claro, não estou aqui para limpar o nome dos Uchiha. Estou dizendo isso, além do clã Senju, cite o nome de outro clã em Konoha que tenha contribuído mais do que os Uchiha. Pare com essa tal de teoria da ameaça. Você continua tratando os Uchiha como uma anomalia, use a cabeça pelo menos uma vez. Quantos Uchiha morreram por esta vila? Quanto eles sacrificaram? E não mencione Senju Tobirama. Ele era apenas um tolo que se assustou com Uchiha Madara. Você tinha que dizer isso daquele jeito? O rosto de Tsunade escureceu enquanto ela olhava feio para Takuya. As políticas de Tobirama em relação aos Uchiha eram extremas, mas chamá-lo de tolo? Isso ainda era problema do tio-avô dela, o segundo Hokage da vila. Takuya a ignorou e continuou. Acabem com essa bobagem da teoria da ameaça. Se esse tipo de discriminação acontecer novamente, preparem-se para que seus próprios clãs sejam investigados e alvos. Eu, Takuya, estou expondo. Se não acredita em mim, experimente. Estou farto disto. Vocês já não se cansaram? Takuya não estava tentando exonerar o Uchiha, ele simplesmente odiava esse tipo de comportamento. Sem mencionar que o tratamento dado aos Uchiha também o afetou indiretamente. Eu costumava ignorar, mas se isso continuar acontecendo, vou virar a mesa. Não importa quem você seja, eu vou atrás de você. Terceiro Hokage, seu próprio clã não é exatamente limpo, então é melhor parar por aqui. Se isso piorar, as coisas podem ficar feias para todos. E quanto aos dois representantes anciões, preciso explicar o que seus clãs têm feito todos esses anos. O terceiro Hokage esperava um aviso, mas não uma chamada direta. Os olhos de Koharu e Omura se arregalaram em choque, olhando para Takuya com descrença. Como ele ousa? Ele não apenas os alertou na frente de todos, mas também os chamou pelo nome. Ele estava praticamente dizendo para toda a sala que eles estavam envolvidos em negócios obscuros. Algumas coisas são boas quando não são ditas, mas quando você as diz em voz alta, a culpa é sua. Ele está tão ousado como sempre. Mas por que eu meio que quero rir? Superficialmente, Uchiha Fugaku parecia sombrio, mantendo a cabeça baixa em silêncio. Mas por dentro ele estava rindo muito. Todos na sala de conferências trocaram olhares estranhos, sem saber como responder. E quanto ao clã Hyuga, vocês se deixaram levar a perseguir os Uchiha como um bando de idiotas. Você realmente entrou de cabeça? Não é de se espantar que o clã Hyuga esteja em declínio. Hyuga Yashi tossiu incontrolavelmente. Ele nunca imaginou que seu clã também seria chamado. Certo, agora não é hora de apontar o dedo, interrompeu Tsunade. Vendo que Takuya estava ficando cada vez mais agressivo, ela teve que intervir. Você pode diminuir um pouco o tom? Se continuar assim, ninguém vai conseguir salvar a cara. Takuya apenas abriu as mãos e deu de ombros, sinalizando que havia terminado. Tsunade revirou os olhos para ele. Continuando, a única coisa que podemos confirmar é que o Rinnegan realmente caiu nas mãos de Madara. Mesmo que ele não o tenha tomado, alguém sob seu controle o fez. Nossas informações sugerem que o Uchiha Obito foi quem agiu. Então, como exatamente a estátua demoníaca do caminho exterior foi invocada? Porque para invocá-lo é preciso o Rinnegan. Isso deixou tudo claro. O Rinnegan em Iwagakure foi tomado. E então, a estátua demoníaca do caminho exterior foi invocada. O que significa que o próximo alvo será Komogakure. Tsunade estava com dor de cabeça. Envie uma mensagem para Komogakure imediatamente e avise-os para se prepararem para um possível ataque de Uchiha Madara. Não importa o que acontecesse, Konoha não podia ficar parada. Mesmo que não pudessem enviar forças para proteger Komogakure, eles poderiam pelo menos emitir um aviso ao terceiro Raikage. Quanto a como Komogakure responderia, isso era problema deles. Mesmo que Konoha quisesse ajudar, Komogakure poderia não aceitar. Se Madara realmente atacar Komogakure, eles conseguirão detê-lo? O terceiro Hokage finalmente expressou a pergunta que estava na mente de todos. Quando Madara desertou, nem mesmo a geração de Tsunade tinha idade suficiente para lutar contra ele. A Batalha do Vale do Fim? Eles nem sequer estavam qualificados para assistir. Tudo o que eles podiam fazer era sentir as ondas de choque distantes e testemunhar a devastação do campo de batalha depois, que parecia ter sido destruída por um desastre natural. O terceiro Hokage não tinha certeza se Komogakure conseguiria lidar com isso. Por que vocês estão todos olhando para mim? Inconscientemente, enquanto fazia a pergunta, o terceiro Hokage se virou para Takuya. E como se fosse uma deixa, todos os outros também voltaram seus olhares para ele. Fim do vídeo.
Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!